Então, primeiro assunto, vou tentar gravar, aproveitar que eu tô com pouco tempo hoje vou tentar fazer um monte de vídeo de uma vez e para já começar nos primeiros assuntos, não é nem uma resposta de uma caixinha, nem nada, é basicamente um vídeo que eu queria fazer ele muito mais trabalhado, muito mais bonitinho, muito mais trabalhado, mas eu acho que para eu não perder o tempo, né, o timing na verdade, e garantir que esse assunto vai ser abordado aqui com a profundidade que ele precisa ser abordado, com a nem a profundidade, mas que ele vai ser abordado aqui, não vai ficar em branco e eu não vou me lamentar depois de não ter feito de qualquer jeito. Então acho melhor fazer o vídeo mais simples, né, não trabalhadão, não tão trabalhado, do que simplesmente eu passar em branco e depois me arrepender. Então, o primeiro assunto é óbvio. Ontem minha filha fez um mês de vida e para quem assistiu aquele vídeo de quando ela ainda estava na UTI e tudo, é óbvio que isso uma vitória gigantesca. É, a gente comemorou aqui entre a gente tudo, então é uma vitória muito importante, é uma vitória grande e, obviamente, existem algumas reflexões que se faz quando você completa ali o seu primeiro mês de paternidade, né? E é isso que eu quero compartilhar um pouco com vocês aí. Quando a Mari engravidou, existiu um grande terrorismo, né? E na época eu lembro de ter ficado muito bravo na internet, ter brigado lá com os seguidores lá do Instagram e tudo, porque a primeira coisa que eu identifiquei que acontece quando alguém anuncia que vai ser pai ou que vai ser mãe, é que começa uma onda de microterrorismos ali com os futuros pais e mães, né? Então a sua vida não vai ser mais a mesma, eu quero ver você continuar fazendo exercício e controlando a sua alimentação depois de sua filha nascer, agora você vai ver como é não ter tempo, sua vida acabou, diz adeus. Eu ouvi todas essas barbaridades inúmeras vezes, inúmeras vezes. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim, porque principalmente eu e a Mari, talvez até caiba um outro vídeo sobre isso, né? Eu e a Mari, que a gente estava tentando há muito tempo, a gente fez fertilização para engravidar e tudo, e, e quando a gente finalmente consegue e resolve compartilhar com as pessoas, a gente é bombardeado com esse monte de frases e coisas negativas aí, né? E isso, obviamente, não para por aí. Existe uma série de terrorismos que são usados para vender produtos, na verdade, e que vão atolando a sua cabeça durante esse período da gestação. Então, como é que seu filho vai dormir, aonde ele vai dormir, você vai contratar um coach de amamentação, você vai usar o método da cama compartilhar, enchem sua cabeça de burocracias, de preocupações, para no final te assustar e te vender um produto com base nisso, mas que vai enchendo esse momento que é um momento tão feliz, que é você descobrir, principalmente quando você quer, que é você descobrir que vai ter um filho, e, e eles começam a encher sua cabeça ali de minhoca pra sei lá pra quê, né? Mas aí você já começa a se sentir mal, você não consegue se sentir feliz por um momento ali que era um momento de vitória para você. E aí, obviamente, o dia que a criança nasce chega, né? E realmente é cansativo, é extremamente cansativo. Só que não é mais cansativo do que eu imaginava. Não é mais cansativo do que eu conseguia antecipar antes. Inclusive exatamente como eu imaginava. Tá? E é óbvio que aqui eu estou falando da experiência como pai, para mãe, para mulher. É completamente diferente. Existem hormônios, existem
outras questões enormes envolvidas aí, que fazem tudo ser muito mais cansativo, né? Amamentar é muito cansativo, por exemplo, para a mãe do que para o homem, né? Os hormônios do parto, né? Ou do processo todo de gerir um filho, uma filha, a questão de amamentar, a questão das preocupações, as questões, por exemplo, a minha esposa precisou fazer uma cesárea de emergência e a primeira coisa que ela sentiu não foi alívio por ter conseguido poupar a própria vida e a minha filha ter sobrevivido. O que ela sentiu foi culpa de não ter tido um parto normal como ela queria, como era o sonho dela, e porque você também fica ouvindo essa ultra romantização que se você não tiver um parto natural, você é um monstro, né? Então, em vez de conseguir ficar feliz pela filha estar bem, pela filha estar viva, a primeira coisa que minha esposa conseguiu sentir foi culpa. E existe uma série dessas culpas que consomem a mãe nesse período do puerpério e que faz tudo isso ser extremamente mais difícil para ela do que, obviamente, para o homem, né? Mas para o homem, se você é um pai participativo, um marido participativo, também muito difícil por vários outros motivos, né? Não estou aqui criando, obviamente, um ranking de é mais difícil para quem, não é óbvio que é mais difícil para ela, mas para o homem também tem uma série de fatores que são cansativos, que são difíceis, etc., mas que não são maiores do que eu conseguia antecipar antes. Então, assim, é óbvio que tem que ficar acordado de madrugada, né? Pra ver a criança quer mamar, a criança fez cocô, a criança tá lá, você vai ter que acordar de madrugada, sabe? Só que eu já fui dormir tarde, 3, 4, 5, 6 horas da manhã, por motivos muito piores na minha vida. E isso não era um problema. Eu ficar até 6 horas da manhã jogando Call of Duty, Warzone, não era um problema pra mim. Por que eu vou achar muito pior ficar acordado cuidando da minha filha que eu queria tanto, sabe? Então, assim, eu cansei de ir pra show, festa, bar e voltar de manhã cedo. E isso nunca foi um problema pra mim. Só que por que agora isso vai ser muito pior? Porque eu simplesmente preciso cuidar ali da minha filha, né? Então, é cansativo, é óbvio que é cansativo. É óbvio que eu fico com sono no dia seguinte. Mas não é muito tão mais cansativo do que eu imaginava, sacou? E eu não tô tentando fazer pouco caso disso, não. É realmente cansativo. Mas não é esse inferno, pelo menos o primeiro mês não foi, que pintaram, né? Que pintaram por aí que minha vida ia acabar, que eu não ia conseguir mais comer, que eu não ia conseguir mais ir na academia fazer exercício. Mas eu tô aí comendo minha marmita, tô aí indo pra academia, mais ou menos na mesma frequência que eu ia antes. E é óbvio que eu fico mais cansado durante o dia, que eu sinto sono, eu tô com sono agora, são 10 da noite, 10 e pouquinho da noite. Eu tô com sono, né? Mas eu também estaria antes. E provavelmente eu vou até mais tarde ali, até umas 4, 5 da manhã, quando a Mari vai ficar com a Aninha. E depois disso eu vou dormir ali, amanhã é sábado, então eu devo dormir até um pouquinho mais tarde. E aí a gente vai revezando. Minha sogra vem aí, ajuda a gente. Então, tá nesse aspecto, não é muito pior do que eu realmente consegui antecipar. Só que tem, obviamente, outras coisas, assim, né? Então, assim, as pessoas me perguntam muito, e você sentiu aquele amor mágico? Todas as perguntas que me fazem sobre esse momento da paternidade ali, são todas eu vejo que vem de um lugar de uma romantização muito forte, tá? E é isso que vai me incomodando, assim, porque, de verdade, dá pra tratar essas coisas sem criar esse romantismo todo. É óbvio que eu amo minha filha. E é óbvio que isso vai crescendo com o tempo. Não foi um estalo, um interruptor que se ligou, que agora é um amor incrível, louco, doentio, de proteção. Não é. Ela nasceu, eu entendia que eu tinha uma responsabilidade enorme, eu sabia que agora minha vida ia mudar, eu ia
ter uma criança para cuidar pelo resto da minha vida e que eu preciso ficar do lado dessa criança e eu preciso fazer o que for possível para que seja o melhor para ela ali. Só que o amor, ele vai acontecendo à medida que você vai criando esse contato, vai vendo o jeitinho da criança, a criança vai chorando, rindo, fazendo coisinhas, você vai achando ela linda e tal, e aí você vai desenvolvendo isso, né? Isso se desenvolve ali. Com a mãe, existe a ocitocina, que cria um forte laço, né? Uma forte conexão ali na hora do nascimento, mas com o homem isso costuma ser algo muito mais construído ali ao longo das primeiras semanas, dos primeiros meses ali, né? Então não é para não se exija também, porque essa romantização acontece e é o cara que não sentiu esse amor devastador, avassalador, ele fica se sentindo um monstro, porque, não, falaram que eu precisava amar e eu então sou um monstro. Não é um monstro, é só uma forma diferente que vai crescendo, assim. E para mim, o grande ponto de tudo isso, desse primeiro mês de paternidade, é muito mais a minha posição como marido, como alguém que está em apoio da mãe, que realmente carrega uma carga até biológica muito maior, ela que tem que amamentar. Não tenho como suprir essa demanda para minha filha, né? E óbvio, ela que carregou a criança, ela que teve toda a descarga hormonal, tudo isso. Então tem coisas tem uma carga que eu não tenho como absorver para mim, que não é minha. É, mas, como marido, eu posso tentar carregar todas as outras cargas que não são essas cargas biológicas, para que a carga biológica que a minha esposa é obrigada, né, a carregar seja mais fácil de lidar, né? Porque imagina só, se além de tudo isso que ela está passando, ela precisasse lavar a louça, fazer comida, arrumar casa, sair para pagar conta, né? Seria muito mais difícil. Então o que eu posso fazer é me colocar nesse lugar de que eu entendo que eu sou um marido que quer cuidar da minha esposa e que eu vou fazer o máximo possível para tudo ficar resolvido. Então, assim, por exemplo, e esse foi o meu principal reflexo, né? Como minha filha nasceu prematura e ela não estava planejada para aquela data, ainda faltava mais de um mês para ela nascer, no segundo que ela nasceu, assim, em meia hora, eu comprei umas 30 coisas que faltavam para nossa casa para quando a criança chegasse. Então eu comprei poltrona de amamentação, comprei a mangueira do chuveiro, comprei a banheira, comprei uma série de coisas que precisavam ser compradas, mas que a gente ainda ia comprar com calma, porque ainda tinha um mês para isso. Mas o meu reflexo foi: agora eu preciso garantir que está tudo perfeito, tudo alinhado, tudo da melhor forma possível, do melhor jeito que dá. E aí eu saí comprando tudo, organizando tudo. Então, o meu reflexo é esse, assim, o que eu tenho feito como pai, na verdade, é a melhor coisa que eu posso fazer, que é poupar a mãe da minha filha, para que a mãe da minha filha esteja ali para ela na totalidade, com toda a dedicação que ela pode ter, né? Então, o meu papel como pai é muito mais ser um marido melhor, cada vez melhor, para que minha filha tenha acesso à mãe dela, que é o que ela de fato precisa nesse momento, que é esse carinho, que é amamentar, que é uma conexão que eu não posso dar para ela, porque infelizmente eu não consigo. Mas obviamente isso não significa também que eu não estou lá para as necessidades da minha filha, que eu viro a madrugada com ela, que eu estou sempre com ela no colo, que se precisar eu dou banho, se precisar não, eu dou banho nela, eu troco fraldas o dia inteiro, eu faço tudo, eu só não amamento, né? Eu só não consigo amamentar. Mas todo o resto eu tento garantir que minha esposa fique descansada, que ela fique bem, que ela consiga amamentar, né? Porque, por exemplo, se ela estiver muito estressada, muito cansada, o leite pode secar, né? Pode parar a produção de leite. Então eu quero garantir que minha filha tenha acesso a leite abundante, minha filha precisa ganhar peso, precisa estar amamentando no peito ali. Então o meu principal papel
é simplesmente ser um marido melhor, um marido mais presente, ainda mais presente, e eu sempre tento, e para que tudo fique bem, para que tudo fique o melhor possível, para que não falte nada em casa, esteja tudo certo, né? Então, é até um reflexo, assim, que quando a gente olha, soa meio, meio machista, assim, né? Talvez até seja, não elimino essa possibilidade, mas é esse lugar de agora estou na posição onde tudo que eu posso fazer é ser o provedor aqui da casa, garantir que tudo esteja o mais confortável possível para todo mundo. E óbvio, né, dentro do possível, tá ali para minha filha também. Mas se tem algo que eu aprendi ali em um mês sendo pai, é que para ser um bom pai eu preciso ser um marido ainda melhor, porque o que minha filha precisa nesse momento é muito mais essa presença da mãe, é esse acesso quase que irrestrito à mãe quando ela precisa, sabe? Então, de novo, não é fácil, eu não tô tentando fingir que é de boa, é moleza, não é cansativo pra caralho. Só que não é esse fim do mundo que a gente ouve na internet, não é esse fim do mundo que agora a vida acabou, que fazem parecer, pelo menos no primeiro mês não foi. É óbvio que outras coisas vão acontecer, vai chegar a fase de escolinha, de tudo isso, e aí a vida vai se ajustando, mas também não dá para ter um filho e achar que você vai continuar vivendo como um adolescente. Não é assim que funciona, tá? Então, para qualquer pessoa que é acostumado a assumir responsabilidades, o filho vem com uma responsabilidade talvez a maior de todas que você já teve, mas você entende que é algo ali que você precisa lidar, e não algo que vai te tirar do seu eixo ali, de qualquer jeito, sabe? Então, essa é minha reflexão, né? Talvez as pessoas esperassem que fosse uma reflexão mais emotiva sobre isso. Lá no Instagram eu soltei um texto junto com umas fotos ali quando minha filha fez 30 dias, que foram mais emotivos mesmo, que foi falando da nossa história, de como foi importante completar 30 dias para ela, né, um mês de vida, para uma criança que nasceu prematura, foi para UTI, passou por uma série de complicações, mas que agora está bem, então para a gente é uma vitória, e a gente até zoava, fazia chacota dessa ideia do mêsversário, só que quando você está lá, quando é na sua pele, você olha para aquilo e pensa, eu preciso comemorar que tá todo mundo bem, que tá todo mundo vivo, assim. Então é aquele tipo de comemoração que é mais para os pais ficarem felizes, para os pais se sentirem bem, porque eles conquistaram um pequeno degrauzinho nessa jornada que vai levar a vida toda, né? Então, acho que esses são os principais pontos desse primeiro mês. Vamos tentar fazer um update mensal, talvez, sobre isso. Talvez eu volte depois com a Mari, a gente fazer um vídeo nosso sobre tudo isso, a gente tem que falar lá de trás sobre o processo da fertilização, de descobrir que eu não posso ter filho e como tudo isso aconteceu, mas isso é um papo para um outro vídeo, para outros momentos. Eu só queria gravar esse vídeo e não perder o timing aqui de falar desse assunto, que é completando ali exatamente um mês que eu sou pai. Beleza? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal. Se você tiver alguma sugestão, alguma coisa que você quiser ver, saber sobre a paternidade, sobre esse momento, qualquer coisa, comenta aqui, pede aqui que a gente vai gravando em cima também desse interesse que vocês podem ter por aí. Beleza? Muito obrigado e valeu!